What you're looking at is the most powerful being on planet Earth. I will not accept that. Salve, sentinelas do multiverso! Aqui é o Universo Proibido. E hoje a verdade vem à tona. Metrópolis pode estar mais perto de Gotham do que você imagina. E esse detalhe, que passou batido por quase todo mundo no novo trailer do Superman, pode ser exatamente o ponto de partida para introduzir o Batman no DCU. Parece exagero? Então presta atenção numa coisa. A bandeira que aparece discretamente no prédio do Planeta Diário não é só cenário. Ela revela o estado americano onde a cidade está localizada. E isso muda tudo. Metrópolis foi confirmada como parte de Delaware, o que bate com várias versões das HQs clássicas. Mas, se isso for mantido, significa que Gotham fica logo ali, do outro lado da Bahia, no sul de New Jersey. A conexão entre essas duas cidades nunca foi tão literal. E quando James Gunn decide colocar esse tipo de precisão geográfica num trailer, ele não está só brincando de mapa, ele está desenhando o tabuleiro onde o caos vai explodir. Mas o que liga esse plano de fundo ao surgimento do Batman? Tem uma rachadura na lógica. E ela tá no próprio trailer. Enquanto o público se distrai com os poderes do Superman e os dilemas políticos de Barabia, o universo ao redor começa a revelar cicatrizes geográficas, rachaduras no tecido da realidade. E uma dessas fissuras visuais parece se estender direto até o mar que separa Metrópolis de Gotham. A gente vai voltar nisso. James Gunn já disse em entrevistas que um dos elementos que mais o fascina na DC é a construção geográfica do mundo. Diferente da Marvel, onde tudo acontece em versões alteradas de cidades reais como Nova York. No DCU, temos um mundo alternativo, com Metrópolis, Gotham, Star City, Bloodhaven, cada uma com clima, história e legado próprios. Isso transforma o mapa em algo narrativo, como Westeros em Game of Thrones. E Gunn está levando isso a sério. Só que aqui vai o verdadeiro ponto. Se Metrópolis está em Delaware e Gotham no sul de Jersey, isso significa que os eventos que começam com o Superman inevitavelmente se espalham. Por água, por espaço, por narrativa. Até Gotham. E a cena do trailer que mostra uma estrutura afundada, com uma rachadura se espalhando pela Bahia, não pode ser só estética. Ela sugere algo sendo rompido. Ou melhor, algo sendo liberado. Pode parecer só geografia, mas pode ser a primeira pista real da entrada de Gotham no jogo do DCU. E isso muda completamente a ideia de onde e como o Batman vai aparecer. Já volto nisso. James Gunn não está apenas criando um universo cinematográfico. Ele está desenhando um mundo com geografia própria, história rastreável e coordenadas que fazem sentido, quase como se fosse um atlas alternativo da Terra. E isso não é um exagero narrativo. O próprio Gunn, em entrevista, afirmou que um dos prazeres de trabalhar com a DCU é justamente poder mapear essas cidades fictícias com precisão, como se fossem reinos de uma mitologia moderna. Metrópolis em Delaware, Gotham no sul de New Jersey, Bloodhaven logo ao lado, Star City do outro lado do país. Cada cidade tem sua função, seu tom, sua identidade simbólica. E quando esse mapa começa a se fechar, é como se a DCU estivesse preparando o terreno para uma guerra territorial entre símbolos. O idealismo de Metrópolis versus o caos urbano de Gotham. Mas isso é só o início. O que quase ninguém percebeu é que Gunn está invertendo a lógica do que a Marvel fez por anos. Em vez de esconder as conexões geográficas, ele está tornando elas parte do próprio storytelling. A fala dele no podcast com Michael Rosenbaum entrega isso de forma clara. Eu gosto de saber exatamente onde Metrópolis está em relação a Gotham. Não quero só jogar super-heróis no mundo real. E essa escolha não é estética, é estratégica. Porque ao estabelecer com clareza a posição de Gotham no mapa, Gunn nos dá uma pista sobre como os eventos que afetam Superman em Delaware podem e vão repercutir em Gotham. E aqui entra uma das conexões mais sutis do trailer. O uso da Bahia entre as cidades, que pode servir como canal físico para algo muito maior. Já volto nisso. Esse tipo de construção geográfica com valor narrativo lembra o que a DC já explorou nas HQs da era pré-crise.
Quando cidades como Gotham e Metrópolis tinham histórias independentes, mas compartilhavam uma mesma lógica de coexistência. Só que agora, com Gunn, isso ganha nova camada. A geografia deixa de ser apenas ambientação e passa a ser uma engrenagem dramática. E se Gotham está mesmo a poucos quilômetros do epicentro do colapso em Metrópolis, então a linha de frente da guerra entre deuses e monstros está prestes a cruzar a fronteira. A primeira vez que a Gotham do novo universo da DC apareceu, ninguém estava prestando atenção. E não foi num trailer, nem em live action. Foi na animação Creature Commandos, mais especificamente no episódio 6, onde o passado sombrio do vilão Dr. Phosphorus ganha destaque. Só que o que importa aqui não é só a origem do personagem, mas o cenário onde tudo isso acontece. Essa versão de Gotham tem uma paleta quase radioativa, tons verdes contaminados, iluminação baixa, arquitetura distorcida e um clima permanente de decadência. É uma cidade visualmente mais próxima do horror do que do noir clássico. E isso não é acidental. A estética da animação foi moldada sob pedido direto de James Gunn, que orientou os animadores a fazerem do Batman uma figura mais silhueta do que herói tradicional. A referência visual, o Batman de The Dark Knight Returns, de Frank Miller, sob o clarão de um relâmpago. Uma imagem icônica, mas com um subtexto mais importante ainda. Porque se esse Batman apareceu naquele episódio como uma presença de fundo, quase um fantasma do passado, então o que ele representa ali é mais do que uma homenagem. É uma confirmação. James Gunn revelou que esse já é o Batman oficial do DCU. Mas ele ainda não mostrou o rosto, ainda não teve voz, ainda não está no centro da história. E isso por si só já revela a estratégia. Só que tem um detalhe que a maioria passou batido. O acidente com o Doutor. Phosphorus aconteceu 15 anos antes dos eventos atuais da série. 15 anos. E isso nos obriga a repensar tudo o que achamos que sabíamos sobre a cronologia do DCU. Se o Batman já atuava há pelo menos uma década e meia, e se o Superman só surgiu como herói há 3 anos, então a hierarquia dos vigilantes e dos símbolos foi completamente invertida. Já volto nisso. A Gotham de Creature Commandos não é só uma cidade sombria. É um prelúdio. Uma janela para um passado que o DCU ainda não explorou em tela grande, mas que já está moldado. E a escolha de colocá-la nesse ponto específico da linha do tempo não é aleatória. É uma declaração visual. Esse universo tem memória. E essa memória começa por Gotham. Só que o fato de ter começado no passado não significa que vai permanecer lá. Isso vai voltar com força. No novo universo da DC, o tempo não corre na mesma direção que o nosso. E isso se reflete diretamente na cronologia dos heróis. James Gunn revelou que o Superman está ativo há apenas 3 anos no momento em que o filme começa. Mas no mesmo universo, o Batman já operava há pelo menos 15. Isso muda completamente o centro de gravidade do DCU, porque o herói mais mitológico do mundo não é o primeiro a surgir. Ele é o último a entrar em campo. Essa inversão não é apenas um detalhe de bastidor. Ela tem implicações narrativas profundas. Se o Batman já atuava quando o Superman apareceu, isso significa que a fundação moral e tática dos heróis foi moldada à sombra da figura mais sombria e violenta da DC. O mundo do DCU já estava acostumado com vigilantes antes de conhecer deuses. E isso altera radicalmente a forma como a sociedade dentro desse universo reage ao surgimento do Superman. Gunn deixou isso sutilmente evidente quando explicou, em entrevista à Entertainment Weekly, que os meta-humanos são conhecidos do público há 300 anos. E mais, que ver figuras como King Shark andando pelas ruas não causa mais espanto. Isso sugere que a existência de seres sobre-humanos é tão antiga quanto a história moderna da humanidade. Mas mesmo dentro dessa cronologia estendida, o Batman permanece como um marco intermediário entre os experimentos do passado e a ascensão dos símbolos globais. Essa decisão de posicionar o Batman como uma figura veterana, quase um espectro urbano anterior à Era dos Titãs, se conecta perfeitamente com a escolha estética feita em Creature Commandos. Aquele Batman que só aparece como uma silhueta
quase sempre no fundo, é a encarnação do vigilante lendário que já perdeu e já viu demais. Mas tem um detalhe ainda mais sutil escondido nisso tudo, e que quase ninguém comentou. Se o Batman já atua há 15 anos e o universo do Superman começa agora, isso significa que o Batman já enfrentou, e talvez derrotou, vilões que ainda nem conhecemos. E isso abre uma janela narrativa gigantesca. Porque a história do DCU pode se apoiar numa linha do tempo invisível, onde tudo já aconteceu, mas ninguém viu. Isso não é só uma inversão cronológica. É uma mudança na forma como se constrói mistério. E é aí que Gotham entra com tudo. Mas tem um ponto de ruptura que ainda não apareceu. E ele tá escondido, bem no centro daquela rachadura, na água que vimos no trailer. Já volto nisso. No centro da nova mitologia do DCU está um conceito que parece técnico, quase científico, mas que esconde um dos maiores catalisadores narrativos desse reboot, o chamado Quantum Unfolding Chamber. Um nome complexo, sim, mas que define algo simples e devastador. Uma estrutura que rompe a realidade e isola meta-humanos em um tipo de prisão dimensional. No trailer do Superman, vemos fragmentos disso. Celas enfileiradas, criaturas observadas, monstros crescendo sob vigilância. Mas o que quase ninguém percebeu é que essa prisão está à beira da ruptura. James Gunn confirmou em entrevistas que esse quê será um elemento recorrente, tanto em Superman quanto na segunda temporada de Peacemaker. Ele não é só uma instalação científica. Ele é o elo entre o que a DC chama de deuses e monstros. Uma fenda literal e simbólica, onde as regras da realidade começam a se desfazer. E se o Superman está prestes a enfrentar as consequências diretas disso? O que acontece quando essa fenda se espalha? É aqui que voltamos àquela cena silenciosa do trailer. A rachadura no solo se estendendo para o mar que separa Metrópolis e Gotham. Uma fissura que parece discreta, quase uma escolha de design, mas que conecta fisicamente o epicentro da crise à cidade, que está apenas esperando para reagir. E se essa ruptura não for só um efeito colateral? E se for o caminho pelo qual o colapso do Q começa a infectar outras regiões do mapa do DCU? A ideia de um rompimento dimensional se espalhando pelas águas entre as cidades é mais do que plausível. É visualmente coerente com o que Gunn já estabeleceu. E mais, é uma forma de integrar Gotham à crise sem precisar de uma invasão direta. A rachadura permite que algo escape, monstros, tecnologias, energias distorcidas, e atravesse a Bahia até a cidade onde um outro tipo de justiceiro já patrulha as ruas. Só que esse Batman, diferente do Superman, não vai pedir autorização para agir, e talvez nem espere por explicações. O colapso do Q é mais do que um evento de ação, é o início de uma nova era. E se ele atingir Gotham, o que vai emergir de lá não serão só reações políticas ou protestos populares como vimos em Metrópolis. Vai ser algo muito mais primal. Porque Gotham responde com medo, com fúria e com monstros próprios. Mas isso nos leva a uma consequência direta que ainda não foi revelada. Quais monstros exatamente vão ser os primeiros a sair das sombras? Já volto a isso. Quando falamos de vilões do Batman, a memória imediata puxa para o crime organizado de Gotham. Coringa, Pinguim, Charada, Moroni, Carmine Falcone. Todos personagens que definiram o tom mais realista das versões de Nolan e Matt Reeves. Mas James Gunn está apontando em outra direção. No DCU, os primeiros antagonistas do Batman não virão do submundo, mas do impossível. Clayface, Killer Croc, Mr. Freeze, Poison Ivy, Hugo Strange. Essa é a nova linha de frente. Criaturas que carregam o peso do trágico, do grotesco e do surreal. E isso não é por acaso. É uma escolha de tom e de ruptura. Gunn quer estabelecer Gotham como o contraponto fantástico ao realismo da Elseworlds. O próprio Gunn já declarou que seu universo será mais fantástico do que o que os fãs se acostumaram a ver. E isso começa pelos vilões.
A série animada The Batman, de 2004, já experimentava essa abordagem, priorizando visuais extremos e conceitos científicos fora de controle. Mas agora, com o DCU, essa estética ganha um propósito narrativo maior. Gotham não será mais só um lugar de crime. Vai ser um lugar onde o medo toma forma física e onde os vilões não refletem apenas a decadência social, mas a distorção do humano em algo monstruoso. E isso encaixa com perfeição no colapso do quê? Imagine a sequência. O Pocket Universe se rompe. Energias escapam. Alguns meta-humanos enlouquecem. Outros, antes escondidos, são libertos. Gotham se torna o primeiro solo fértil para essas anomalias encontrarem território. E o Batman, já experiente, já endurecido, é o único capaz de conter essa nova ameaça. Só que essa escolha tem um custo. Ao começar com monstros, o DCU também se afasta da lógica tradicional de construção de vilões. Ao invés de escalar do menor para o maior, Gunn começa no épico e caminha para o intimista. Isso permite que os personagens clássicos da máfia, como o próprio Coringa, sejam reservados para um momento posterior, mais denso, mais psicológico. Mas tem um nome nessa lista que pode ser o verdadeiro divisor de águas. Um vilão que mistura o tom fantástico com a raiz filosófica do Batman. E ele ainda não foi mostrado. Já volto nisso. No trailer de Superman, há uma sequência breve, silenciosa e visualmente densa. Uma rachadura profunda no solo, estendendo-se até um corpo d'água. Superficialmente, parece apenas parte da destruição causada por algum conflito. Mas se você olhar com atenção, o que está sendo mostrado ali é mais do que escombros. É um corredor natural, um canal aberto. E não é coincidência que essa rachadura termine no mar, no exato ponto onde, geograficamente, a Baía de Metrópolis faz fronteira com a região sul de Gotham. Essa imagem pode ser a chave visual do que une os dois maiores heróis do DCU. Um elo físico e narrativo entre o mundo solar de Superman e o submundo das sombras de Batman. O colapso do que já mencionamos, não vai se restringir a laboratórios secretos ou instalações militares. Ele precisa de um meio para se espalhar. E o oceano é o veículo perfeito. Invisível, incontrolável, inevitável. A DC sempre usou a água como metáfora de transição entre mundos. Desde a presença de Atlantis até as portas para dimensões mágicas em séries como Justice League Dark, o mar nunca foi só geografia. É passagem. E agora, esse mar é a ponte direta para a entrada de Gotham na Guerra dos Monstros. A rachadura representa não apenas o vazamento de energia, mas a expansão do caos para o território do Cavaleiro das Trevas. Existe ainda um detalhe estratégico. Se o final de Superman tiver mesmo uma cena pós-créditos, como James Gunn sugeriu, esse seria o momento ideal para mostrar as primeiras consequências dessa rachadura. E não seria surpreendente que essa cena nos levasse até Gotham. Um frame, um som, um vulto sobre um prédio. Não precisa mais do que isso para iniciar o arco do Batman no DCU, mas... e se a ligação for ainda mais profunda? E se o próprio Lex Luthor estiver usando esse canal para espalhar meta-humanos propositalmente? Isso explicaria por que o Q se conecta geograficamente com Gotham. Seria não apenas uma falha, mas uma manobra. Uma escolha estratégica para desequilibrar o que sobrou de ordem urbana e testar os limites morais de um vigilante que já perdeu quase tudo. Só que tem mais um detalhe que reforça essa teoria. E ele está ligado diretamente ao tom do próximo filme do Batman. Já volto a isso. O DCU ainda não revelou oficialmente seu Batman em live action. Nenhuma cena, nenhuma fala, nenhuma silhueta além da animação. Mas isso não significa que a história dele ainda não começou. E, olhando com atenção para tudo o que Gunn já estruturou, dos bastidores às entrevistas, das linhas temporais às conexões geográficas, a hipótese mais plausível é que o filme do Batman já começou. Que ele começou no trailer do Superman. Essa teoria ganha força quando cruzamos 3 declarações de Gunn. Primeiro, ele confirmou que o Batman já está ativo no DCU há mais de uma década.
Segundo, ele declarou que a estética e tom da Gotham vista em Creature Commandos será a base da versão live action. E terceiro, ele afirmou que o filme The Brave and the Bold, protagonizado por Bruce e Damian Wayne, será uma história sobre paternidade, legado e monstros. Aí está a chave. O filme do Batman não será uma origem. Ele será uma consequência. E toda consequência precisa de uma causa. A rachadura no mar. O colapso do quê? A fuga de criaturas pela Baía. Tudo isso pode servir como prólogo invisível para o que será mostrado no filme. E mais, já existem rumores de que o final de Superman vai deixar uma ameaça em aberto. Algo que exige intervenção imediata de um tipo diferente de herói. Não um salvador público, mas alguém que atue nas sombras. Isso já foi feito antes, na própria construção do MCU, quando a cena pós-créditos de Homem de Ferro abriu as portas para os Vingadores. Mas aqui, o efeito seria ainda mais estratégico. Porque o público está esperando o Batman, mas não sabe que ele já está em movimento. Além disso, o DCU tem um segundo ponto de entrada para esse Batman, a série Peacemaker, que retorna com nova temporada. E, segundo Gunn, terá uma aparição impactante no episódio final. A ligação entre os dois projetos é clara. E se o DCU quer apresentar o Batman não como um surgimento, mas como uma força inevitável, então esse é o momento ideal para deixá-lo aparecer como consequência dos eventos do Superman. Um ciclo que fecha e outro que se abre. E tem mais. A escolha por adaptar a fase de Grant Morrison, com Damian Wayne como Robin, reforça que esse Batman já passou por perdas, já matou, já recuou e já voltou. Ele não vai começar pequeno. E provavelmente não vai enfrentar criminosos comuns. Seu primeiro vilão pode ser um monstro, um reflexo distorcido do colapso dimensional. Mas, e se ele já estiver observando tudo desde agora, esperando apenas o momento certo para agir? Essa é a pergunta que o DCU ainda não respondeu. E talvez nunca responda abertamente, porque às vezes o verdadeiro início está escondido no silêncio entre os atos. O novo DCU está sendo construído com uma precisão que vai além do visual ou dos diálogos. Ele está sendo moldado por geografia, por tempo e por silêncio. Gotham, nesse cenário, não é apenas uma cidade que ainda não foi mostrada. Ela é a peça que falta para o quebra-cabeça narrativo fazer sentido. E todos os sinais, das rachaduras do Q, passando pela silhueta do Batman em Creature Commandos, até o mapa cuidadosamente traçado por Gunn, indicam que ela não vai esperar seu próprio filme para emergir. A estratégia é clara: inserir Gotham antes mesmo de apresentá-la oficialmente. Transformá-la em sombra, em eco, em ameaça latente. Porque quando Gotham finalmente aparecer, ela já terá sido sentida. E o público não vai estar conhecendo esse novo Batman. Vai estar reencontrando alguém que já estava ali, em silêncio, observando, decidindo quando agir. O DCU, sob comando de Gunn, não está tentando imitar o modelo da Marvel. Ele está apostando em outra lógica de construção, uma que valoriza passado e legado tanto quanto o espetáculo. Isso é especialmente forte no caso do Batman, que carrega a responsabilidade simbólica de ser o ponto de equilíbrio entre o humano e o mitológico. Ele não pode entrar como iniciante. Precisa chegar como veterano. E isso já está acontecendo. Se Gotham já é o próximo campo de batalha, e se o Batman já está em movimento, então a verdadeira pergunta não é quando ele vai aparecer. A pergunta é o que ele já sabe e o que ele está esperando? Porque quando ele finalmente sair das sombras, não será o início de uma história. Será o impacto inevitável de tudo o que veio antes. E talvez, quando a poeira baixar, a gente perceba que essa cena do Superman nunca foi sobre Metrópolis. Foi o prenúncio silencioso de Gotham acordando. E nesse momento, o DCU muda de tom. Você acha que o Batman já está entre nós nesse universo? E qual vilão você acredita que será o primeiro a enfrentar esse novo Cavaleiro das Trevas? Me diz nos comentários. E no próximo vídeo, a gente vai analisar como o colapso do Q
pode estar escondendo a origem de Lobo e da nova Supergirl, porque tem uma fala dela que muda tudo.